E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma área do design que eu já devia ter falado há muito tempo, porque é uma área que eu trabalho diariamente com ela, que é o design de exposição. Eu não sei se assim como eu, vocês também gostam de ir no museu, galeria, ver exposição, mesmo que não vá diariamente ao museu, quando viaja ou viaja para uma cidade maior, curte ir para o museu, que você aprende e tal. Se você gosta desse tipo de atividade, você vai gostar desse vídeo, porque existe um designer que projeta essas exposições. Então, se você quiser trabalhar com isso, não só gosta, mas quer trabalhar com isso também, fica ligado nesse vídeo que é interessante. Primeiro de tudo, é importante entender que não existe um tipo de exposição. Tem vários tipos de exposição com tipos de conteúdo diferentes. Então tem exposições temáticas, por exemplo, que pegam um tema, por exemplo, ferrovias do século XIX, e aí traz vários objetos e várias informações sobre aquele tema. Então normalmente é uma exposição que você aprende bastante e o designer tem muita liberdade de trabalhar. Tem outro tipo de exposição que é exposição de artista, que o artista, você está organizando a obra de um artista ou obras de um artista. Então o designer pode organizar essas obras, entender qual vai ser a ordem dessas obras. Tem exposição que é de artista que é individual, tem exposição que é coletiva de artistas, que são vários artistas, que é mais difícil de fazer. E também tem outros tipos de exposição pela sua duração. Então tem exposições permanentes, que são exposições que normalmente duram mais tempo, vão ficar tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou tem exposições também que são temporárias, que ficam 2 meses, 1 mês, 3 meses. E tem exposição também que não só é temporária, mas também ela é itinerante. Então ela fica um tempo em um lugar e depois ela viaja para outras cidades ou outros países. Por que isso influencia para a gente? Se você faz uma exposição permanente, você tende a usar materiais que sejam mais resistentes, que ela vai ter que durar mais tempo. Se você faz uma exposição temporária, você não precisa disso. Se você faz uma exposição itinerante, por exemplo, você precisa, quer dizer, seria legal que os móveis, por exemplo, pudessem ser desmontáveis, onde você possa botar num caminhão e levar para outras cidades. Então, cada tipo de exposição tem uma especificidade e isso influencia no jeito que a gente projeta a exposição. Então, quando você está fazendo um projeto de exposição, a primeira coisa é entender que tipo de exposição você está trabalhando e qual é o tema que você vai trabalhar. É uma exposição sobre ferrovia do século XIX, século XX? É de algum artista? Então, entender muito bem esse tema, esse assunto, é fundamental para você poder discutir. Com quem que você vai discutir normalmente? Normalmente o designer da exposição trabalha ou com um curador ou com um produtor, ou com um curador e um produtor. O produtor vai lidar com todas as questões da produção e o curador é um profissional que originalmente a palavra curar vem de cuidar das obras, é o cara que cuidava das obras, mas atualmente o curador tem essa função de conceber as exposições e tentar entender qual é o sentido que aquela exposição faz. Então essa troca com o curador e com o produtor é muito importante. Depois de entender muito bem o assunto que você está trabalhando, é importante saber que obras você vai trazer e qual espaço você vai ocupar. Dependendo do espaço, você pode trazer determinado número de obras ou fazer determinado tipo de coisa. Se o espaço é muito apertado, ou se o espaço é muito grande, ou se o espaço é do lado de fora e sofre chuva, ou ele é interno, isso varia muito do tipo de exposição que você pode fazer. Já tendo em vista o espaço na sua cabeça e conversando com o curador e com o produtor, você já sabe mais ou menos o que aquela exposição ali vai ter. Então você já começa a trabalhar num esboço de como você vai dispor tudo que a exposição vai ter. E aí você começa a trabalhar num sentido de uma ordem. Será que a exposição tem um fluxo determinado? Será que você entra por um lugar e sai por outro? Você entra e sai pela mesma porta? É uma estrutura que é linear? Você vai contar uma história? Ou a pessoa pode ir da sala 1 para a última sala sem passar por nenhuma outra sala? Então tem espaços que são assim. Tem espaços que você tem que passar por todas as salinhas, tem outras que você pode cruzar sem necessariamente passar por todas elas. E aí, conversando com o curador e com o produtor, você começa a dispor o conteúdo nesse espaço que você tem em mente. E aí você pode usar diversas ferramentas. Você pode usar maquete, você pode fazer um esboço em desenho mesmo, e aí você começa a posicionar onde vai ficar cada coisa. Então essa é uma parte muito divertida. E você vai começando a ver que a exposição, naturalmente, ela vai ganhando um fluxo. A ideia de fluxo é muito importante para a exposição, porque é onde a pessoa entra, por onde ela passa e onde é que ela vai sair. Então, quando a gente pensa uma jornada do usuário, que a gente fala, é o caminho desse visitante pela exposição. Quando você faz design de exposição, é muito claro isso, porque a pessoa normalmente entra numa porta, ela faz um percurso e sai por uma porta. Então, assim, é muito comum ver isso. Essa exposição que eu estou falando aqui, linear, eu estou dizendo que é a mais comum.
Mas tem vários outros tipos de exposição. Tem exposição que você pode fazer em zigue-zague, tem exposição que você pode ir da sala 1, depois ir para a última sala sem passar por nenhuma outra. Então tem vários tipos de exposição diferentes. Normalmente exposição que é cronológica, que é a história, por exemplo, do Brasil no século XVI, normalmente ela é cronológica, cada sala é uma década, por exemplo. Então isso é um jeito tradicional de você fazer uma exposição. Tem exposições de artista, por exemplo, que começa no início da carreira do artista e acaba com as últimas obras do artista. Então você passa por uma trajetória da vida do artista. Estou falando aqui alguns exemplos clássicos de tipos de exposição. Então eu vou contar aqui algumas especificidades que são engraçadas e são bem técnicas assim, tá? Então algumas coisas. Às vezes a gente pensa numa exposição de um jeito, mas as questões técnicas prevalecem. Imagina que tem uma obra muito bacana e ela só cabe em uma sala específica. Então ela tem que ficar naquela sala, então não tem muito o que mexer. Você tem que fazer todo o resto da exposição em volta dessa obra. Existe também, por exemplo, se você tem uma obra que é muito famosa, né, que você quer que a pessoa veja antes, então provavelmente ela vai estar na primeira sala ou ela vai estar num lugar de destaque. Então essas são questões mais técnicas e estratégicas que mudam um pouco da ordem da exposição. O que acontece também é se você tem alguma área interativa, por exemplo, alguma projeção ou algum totem que você queira mexer. Então isso também você tem que ver onde você vai colocar, né? Porque, por exemplo, então uma sala de projeção é bom que ela seja escura. Uma sala que tem alguma interação é importante que não faça fila ou que não gere aglomerações em volta. Então são questões técnicas que às vezes impedem o fluxo. Outro tipo de exposição é se tiver som, por exemplo, o som invade todas as outras áreas. Então é uma questão técnica também, vamos dizer assim, que a gente tem que pensar de antemão. Então tem várias pequenas coisinhas que na prática diária de fazer exposição você acaba aprendendo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente usa para projetar exposições. No primeiro momento, a maquete física mesmo, você pode fazer uma maquete física, onde você pode começar a fazer uma disposição dos elementos. É importante ter a figura humana, para sempre você ter uma sensação de escala. Então isso é um recurso que pode ser interessante. Você pode também fazer a maquete tridimensional, uma maquete digital, virtual, que você pode fazer num software, se você mandar bem de software. E isso é muito importante para a gente começar a entender qual vai ser a disposição dessa exposição. Então, num segundo momento, quando você for mandar essa exposição, esse projeto para quem vai realmente produzir, quem vai construir as paredes, quem vai pintar as paredes, é importante você fazer um desenho técnico detalhado. E aí sim, tudo tem que ter medida para você saber exatamente como é que vai sair. Então essa é uma parte importante, você ter o cuidado, porque muitas vezes as pessoas esquecem de botar uma medida, por exemplo, e o cara que está fazendo a produção não sabe exatamente o que ele vai fazer. Então muitas vezes ele inventa, muitas vezes ele chuta alguma medida, e não é culpa dele. O projeto não está com essa medida. E outras coisas também são importantes que você discrimine. Qual é o material que você está usando, qual é o revestimento, se é uma pintura, qual é a cor da pintura. Muitas pessoas falam assim, eu quero a parede cinza, mas se você for comprar uma tinta numa loja de construção, tem vários tipos de cinza, então é importante você saber exatamente no catálogo qual cinza você vai comprar. A parte da construção da exposição é uma parte muito divertida. É importante que o designer esteja presente para acompanhar a produção, para ver se está saindo, está sendo construído da forma que você pensou, que você planejou. Então é importante que o designer esteja lá presente, acompanhando esse processo. Depois de ser construídas as paredes, depois delas serem pintadas, depois de você ter posicionado as obras já, depois de você ter colocado projetores, se você quiser, depois de você ter botado som, se você quiser, depois de você ter iluminado, se você quiser, todas essas fases, você vai botar por fim a sinalização da exposição, que normalmente é o logo da exposição, que normalmente é alguns adesivos indicando alguns caminhos. Então essa é uma parte de comunicação visual muito forte. É as legendas de cada obra que você aplica na parede. Então você vai fazer isso e isso é uma das últimas coisas que se faz numa exposição. Apesar de você ter que mandar para a gráfica em algum momento anterior, é a última coisa que você aplica na exposição. Porque tem que estar tudo varrido, limpo, para receber essa sinalização. Então dessa forma você conclui esse processo inteiro de exposição. É claro que eu fiz aqui um resumo do resumo, que é muito difícil contemplar todas as etapas. E é engraçado porque não tem muita bibliografia, não tem muitos livros sobre design de exposição. Eu gosto muito desse livro chamado Exhibition Design,
do Philip Hughes, mas que não tem em português, que eu acho que ele diz várias técnicas, mostra questões estratégicas da exposição e é bem ilustrado, então eu acho bem interessante. Esse tema de design de exposição é um tema que eu gosto muito. Eu já transitei em diversas áreas desse mercado, já fui idealizador, já fui produtor, já fui curador e já fui designer de exposição. Então é um ambiente normalmente muito rico, né, de muita troca, de muita conversa, então é um ambiente muito bacana. Então é sempre um grande prazer poder ver as pessoas, o público, criança, jovem, velho, todos poderem entrar dentro de uma exposição, que possam aprender, que possam entender, que possam sentir, que possam curtir, que possam ser provocados. Então, para mim, é sempre muito gratificante ver o público reagindo à exposição. Por isso que eu tenho muito orgulho de fazer as exposições e é um tema que eu acho muito fascinante. Tá bom? Valeu!